Olá a todos, tudo bem? Espero que todos tenham tido uma ótima semana. E o nosso assunto de hoje é pagamento de contribuições previdenciárias em atraso. Será que compensa, não compensa? Como pagar? Esse tempo vai ser considerado para fins de carência, para eu me aposentar. Então a gente vai tratar desses assuntos aqui, dessas principais informações, que é algo que gera muito questionamento aqui no escritório. As pessoas me perguntam muito sobre isso e às vezes já vêm e já fizeram recolhimento e em algumas situações ele não vai ser contado e aí a pessoa jogou dinheiro fora. Então o meu intuito aqui hoje é trazer essas informações gerais para que vocês não paguem por algo que não vai te gerar benefício nenhum, tá bom? Então antes da gente entrar efetivamente sobre o recolhimento, o pagamento dessas contribuições em atraso, é importante eu passar aqui e dar uma breve esclarecimento sobre os tipos de contribuintes que nós temos no INSS, porque nem todos vão poder fazer recolhimento em atraso. Então é importante ter essa diferenciação. Primeiro, eu vou tratar do contribuinte facultativo, que é aquele que não se enquadra em nenhum dos contribuintes obrigatórios. É meio lógico, né? Mas se você, por exemplo, você é empregado, você não pode também contribuir como contribuinte facultativo. Facultativo é aquele que não se enquadra em nenhum dos contribuintes obrigatórios. Vamos supor, é o desempregado que tem condições de arcar ali com a contribuição previdenciária, então ele é facultativo e vai efetuando os pagamentos ali quando quer. Ele não tem essa obrigação de efetuar esses recolhimentos. E aí nós temos os segurados obrigatórios, né? Então o segurado obrigatório é o empregado, aquele regido pela CLT, aquele empregado que presta serviço ali a uma empresa, carteira assinada, né? Tem esse registro. Sim. Se enquadrou como empregado, é contribuinte obrigatório. Nós temos o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o segurado especial, que é o trabalhador rural. Nós temos o contribuinte individual, ou seja, aquele autônomo, o empreendedor, o empresário, é o contribuinte individual. E nós temos também o MEI, que se enquadra como contribuinte individual, mas a legislação ela traz todo um regulamento diferenciado para o MEI. Então, eu também incluo ali o MEI como um dos contribuintes obrigatórios, dos segurados obrigatórios do INSS. Então, feito esse primeiro esclarecimento de quais são os contribuintes, é importante eu falar agora para vocês quais desses é possível fazer o recolhimento em atraso, né? Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Empregado doméstico, trabalhador avulso, eles têm a contribuição previdenciária descontada do seu pagamento. Por exemplo, quando eu era empregado de uma determinada empresa, carteira assinada ali, quando eu recebia o meu salário, já vinha descontada a contribuição previdenciária que eu pagava. A empresa deduzia do meu salário e fazia o recolhimento. Então, assim, a empresa não recolheu, eu vou recolher os atrasados. Você não tem essa obrigatoriedade, você não precisa fazer isso, porque é uma obrigação da empresa fazer esse recolhimento, já que ela deduziu do seu salário, e você não pode ser prejudicado pela falta de recolhimento da empresa. Então, assim, se o INSS às vezes exige isso, mas exige de forma errada, porque o segurado não pode ser prejudicado pelo não recolhimento da contribuição previdenciária que foi deduzida do seu salário. É a mesma coisa com o empregado doméstico, com o trabalhador avulso. Agora, quem é que pode recolher contribuições em atraso? O segurado facultativo, o contribuinte individual, né? O MEI também pode. Então, esses são os que podem fazer esse recolhimento em atraso, porque a obrigação de pagar é deles. Então, o contribuinte individual, ele emite a sua guia e paga da mesma forma do MEI e o segurado facultativo. Então, para esses, não houve uma dedução da contribuição de forma automática.
Então, ele que faz o recolhimento, ele que emite a guia e faz o recolhimento. Normalmente é feito pelos contadores, mas a obrigação é do próprio segurado. Então, ele pode fazer essa contribuição em atraso. Mas aí há alguns detalhes que vocês têm que observar. Vou falar primeiro do segurado facultativo. Ele só vai contar como tempo de contribuição e carência o recolhimento em atraso dos últimos 6 meses. Eu quero pagar os 10 anos atrás. Você vai pagar 10 anos, mas só vai contar os últimos 6 meses. Então, a partir do 7º mês é um dinheiro jogado fora. Entendeu? Então, fique bem claro isso. Os últimos 6 meses. E o segurado, já para o contribuinte individual e por MEI, não tem um prazo, um limite. Você pode recolher o tempo que for, né? Só que aí tem duas informações que vocês têm que ficar bem atentos, que é, até os últimos 5 anos, eu não preciso comprovar a minha atividade como um contribuinte individual, como MEI. Então, eu quero recolher meus últimos 5 anos, que eu não paguei, eu quero recolher os atrasados para fins de carência, tempo de contribuição. Eu vou lá, emito a guia e faço o pagamento dos últimos 5 anos, não preciso comprovar nada e está tudo certo. Agora, além de 5 anos, eu tenho que provar a atividade, porque aí seria muito fácil, né? Eu simplesmente falar, eu trabalho como autônomo, como advogado há 20 anos, mas nunca recolhi, e aí agora que eu estou perto de aposentar, eu preciso de 20 anos para me aposentar, eu vou lá e recolho os 20 anos. E sendo que eu não tenho nenhuma prova de que eu realmente trabalhei, que eu prestei serviço. Como eu provo isso? Através de contratos, através de nota fiscal emitida, recibos, diversas formas. O extrato da conta bancária que demonstra recebimento de pagamentos. Então, tudo isso a gente é forma de provar essa prestação de serviço para fins de recolhimentos de períodos acima de 5 anos. Agora, uma informação que ela é muito importante, se não observar isso, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Só vai contar como carência e tempo de contribuição o recolhimento das contribuições atrasadas que foram feitos após o primeiro pagamento da contribuição sem atraso. Vou explicar aqui, vou dar um exemplo. Eu me inscrevi no INSS, abri meu escritório, né? E aí eu fiz a minha primeira contribuição em 2015, situação hipotética, né? Em 2015 eu vinha contribuindo ali, sempre certinho, sem recolher, e aí em 2017 eu parei de pagar. Então, eu fiz a minha primeira contribuição em dia, ela está lá. Então, se eu quiser recolher os últimos 5 anos que eu não paguei, primeiro, eu não vou precisar comprovar a minha atividade e eu posso simplesmente recolher e vai contar. Agora, se eu abrir meu escritório em 2012, nunca fiz uma contribuição como contribuinte individual, nunca fiz pagamento nenhum do INSS, e se eu quiser recolher os últimos 10 anos, eu vou ter jogado dinheiro fora, porque não vai ser considerado, porque eu não tenho nenhuma contribuição paga em dia. Ou seja, então, para ficar bem claro aqui para vocês, eu tenho que ter pago no passado uma contribuição sem atraso, e aí, depois dessa contribuição sem atraso, se tiver meses não pagos, eu posso fazer o pagamento atrasado, retroativo, e aí vai ser considerado como carência e tempo de contribuição. Se eu não tiver nenhuma contribuição paga em dia no passado, não é possível, esse tempo não vai ser contado. Então, eu estou ressaltando isso aqui porque tem muita gente aqui no escritório que chega e já efetuou o pagamento, e quando você vê, não tem nenhuma contribuição paga em dia, sem atraso no passado, e aí você jogou dinheiro fora. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Fiquem muito atentos, porque
você não pode simplesmente, eu ouvi dizer e falou, fulano fez isso e deu certo. Cada situação é específica. Então, procure um profissional que entenda do direito previdenciário para ele analisar o seu caso e verificar se realmente vale a pena. É por isso que a gente insiste tanto em fazer um planejamento previdenciário, porque nesse planejamento você vai verificar essas possibilidades de recolhimento e atraso ou não, se compensa ou não, o que pode ser feito, tá bom? Então, essa era a dica de hoje, essas eram as informações que eu queria passar para vocês hoje. Tenho gostado muito dos feedbacks que tenho recebido e compartilhem esse vídeo com quem vocês considerem que vão se beneficiar, né, com esse assunto, com esse conteúdo aqui. Deem um like, tirem suas dúvidas nos comentários, deixem seu feedback, fale temas que vocês queiram também que eu aborde aqui, e fiquem com Deus até a próxima semana e tenham uma santa Semana Santa, tá bom?